quando o lixo espacial começar a cair de verdade, não vai parecer o fim do mundo. Vai parecer só mais uma falha comum. Um erro de GPS no seu celular, um mapa que não carrega, um sinal de internet instável que você ignora. Mas a verdade é muito mais sombria. Se a síndrome de Kessler realmente sair do papel, a humanidade corre o risco real de perder o acesso ao espaço e ficar presa na Terra por gerações. E o mais inquietante é que isso não começa com explosões visíveis. Começa em silêncio, acima da sua cabeça. Agora, satélites são o sistema nervoso invisível da nossa civilização. Navegação, bancos, previsão do tempo, o monitoramento climático, comunicações globais, logística, agricultura. Tudo passa por essa infraestrutura que orbita o planeta e que você quase nunca vê. O problema é que esse sistema está sendo atravessado por munição real. O que chamamos de lixo espacial não se comporta como lixo. Ele se comporta como munição. Neste vídeo, você vai entender, em linguagem simples, como chegamos tão perto de um ponto de não retorno orbital. Porque uma única colisão em órbita baixa pode iniciar uma reação em cadeia de detritos. E como isso afeta diretamente a sua vida aqui embaixo do mapa no celular, a segurança de voos e previsões de desastres naturais. Nada que é ficção, mas em muitos momentos você vai sentir que está vendo o roteiro de um filme de catástrofe espacial. A diferença é que, desta vez, o final ainda não está escrito, e é exatamente por isso que vale a pena ficar comigo até o fim. Hoje, a órbita baixa da Terra se transformou em um enorme cruzamento caótico lotado de satélites de comunicação, sistemas de navegação global, satélites meteorológicos e restos de foguetes. Todos os dias, novos objetos são colocados lá em cima, num ritmo que nenhum outro período da história da exploração espacial viu. Por isso, qualquer colisão agora tem muito mais chance de acertar algo importante e disparar uma cadeia de destruição. Se você olhar para um gráfico de lançamentos dos últimos anos, a curva deixa de ser suave e começa a disparar, impulsionada por constelações de satélites para a internet, rastreamento e observação da Terra. A ciência sempre sonhou com um céu cheio de instrumentos, mas não com um céu saturado até o limite. O risco deixou de ser apenas teórico e passou a ser estatisticamente incômodo, com estudos apontando para cenários de congestionamento orbital e aumento acelerado de detritos. Outro ponto crítico é a quantidade de pequenos satélites com vida útil, curta que ficam pelo caminho. Muitos não são removidos de forma adequada e acabam se somando à nuvem de detritos. Cada falha, cada explosão e cada teste de destruição em órbita adiciona fragmentos em alta velocidade. A órbita começa a se comportar como uma rodovia lotada em horário de pico. Quanto mais veículos na pista, mais qualquer acidente vira um engavetamento que bloqueia várias faixas ao mesmo tempo. Em uma frase simples, o que mudou foi a combinação de quantidade absurda, alta velocidade e pouco cuidado. Se já sabemos que o céu está mais lotado, mais perigoso e mais difícil de controlar, por que continuamos acelerando essa ocupação como se nada pudesse dar errado? Parte da resposta está em interesses econômicos, em competição entre empresas e países e na promessa sedutora de internet em qualquer lugar do planeta. Mas, ao mesmo tempo, cresce um medo entre cientistas de que estejamos nos aproximando exatamente do cenário que um pesquisador enxergou décadas atrás. Antes de virar tema de documentários e manchetes alarmadas, a síndrome de Kessler nasceu da cabeça de um pesquisador discreto. Donald Kessler trabalhava em uma agência espacial estudando algo aparentemente pouco glamouroso: a quantidade de objetos em órbita e o risco de colisão entre eles. Na década de 1970, quando o espaço ainda era território de poucos satélites grandes, ele enxergou um padrão incômodo. Se continuássemos enchendo certas órbitas sem controle, a própria densidade de objetos começaria a trabalhar contra nós. A ideia central era desconfortavelmente simples. Kessler calculou que existe um ponto em que a quantidade de satélites e detritos em uma região da órbita baixa fica tão alta que colisões significativas se tornam inevitáveis. Cada impacto grande gera centenas ou milhares de fragmentos menores. Esses fragmentos passam a ter trajetórias próprias, atingindo outros satélites
e produzindo ainda mais pedaços. Em algum momento, a cascata vira uma reação em cadeia. Mesmo que nenhum foguete seja lançado depois disso, a órbita continua se destruindo sozinha, como um dominó orbital que ninguém consegue levantar. Esse é o coração da síndrome de Kessler. Uma colisão gera fragmentos. Os fragmentos geram novas colisões, e depois de certo ponto, mesmo que nenhum novo satélite seja lançado, o processo continua sozinho. Se você lembrar de apenas uma coisa até aqui, é isso. Existe um ponto em que o céu se torna perigoso demais para consertar. Esse ponto não é emocional, não é político e não é filosófico. Ele é matemático. Com o tempo, eventos reais começaram a se encaixar de forma assustadora naquilo que ele descreveu. Colisões acidentais, explosões em órbita e testes de destruição de satélites passaram a transformar equipamentos inteiros em nuvens de fragmentos. Mapas de risco de agências espaciais começaram a mostrar órbitas cheias de pontos, brilhando como cacos de vidro. O que antes era apenas uma equação em um artigo científico, passou a ser uma ameaça monitorada em tempo real. E essa física não ficou só no papel. Ela já foi colocada à prova em um choque real que virou um marco na história da órbita terrestre. Quando pensamos em ameaças no espaço, costumamos imaginar asteroides gigantes ou explosões colossais. Mas o perigo que mais preocupa hoje cabe na palma da mão. Um simples fragmento de metal menor que uma moeda pode estar viajando a cerca de 28 mil km por hora. Isso é cerca de 10 vezes mais rápido do que uma bala de fuzil. Nessa velocidade, a física ignora blindagens. O metal se comporta como papel. Um único impacto atravessa um satélite inteiro e o transforma em milhares de novos estilhaços. O detalhe que quase todo mundo ignora é simples. O perigo não está no tamanho do objeto. Está na velocidade e no tempo zero de resposta. Quando um satélite detecta o fragmento, na prática o impacto já aconteceu. No espaço sideral, não existe aviso sonoro, não existe freio e não existe desvio de última hora. Quando o impacto acontece, ele acontece antes mesmo de ser percebido. Agora, pense na quantidade de fragmentos que já existem lá em cima. Os radares acompanham apenas os pedaços grandes o suficiente para serem rastreados com precisão, geralmente objetos com alguns centímetros ou mais. Mas há milhões de detritos menores que não entram em nenhuma lista e continuam girando em torno do planeta, cruzando rotas de satélites meteorológicos, de navegação e de observação da Terra. Cada colisão entre dois objetos não destrói apenas um satélite, ela produz uma chuva de novos projéteis, cada um com potencial para repetir o desastre em outra órbita. Cada fragmento criado vira uma nova ameaça independente, uma bala orbital que continua girando ao redor da Terra sem barulho, sem aviso e muitas vezes fora do campo de visão dos radares. A órbita da Terra, que parece vazia nas imagens, já funciona como um campo de tiro invisível. Nos filmes, vemos essa reação em poucos minutos, com satélites explodindo em cascata. Na vida real, o processo pode ser mais lento, mas as consequências são igualmente graves. E o que antes era apenas um cenário hipotético se materializou pela primeira vez em um acidente que ninguém planejou. Em 2009, um evento que parecia improvável virou realidade. Um satélite de comunicação em operação colidiu com um antigo satélite militar russo desativado na órbita baixa da Terra. Em poucos segundos, aqueles dois equipamentos do tamanho de carros se transformaram em uma nuvem de detritos que se espalhou em torno do planeta, engrossando o anel de estilhaços que nos cerca. Foi o primeiro grande choque acidental entre satélites, e ele mostrou que o efeito dominó não era exagero, era uma possibilidade concreta. A colisão gerou mais de 1000 fragmentos grandes o suficiente para serem rastreados, além de muitos outros pequenos demais para aparecerem nas listas, mas ainda perigosos. Cada um desses pedaços passou a cruzar as órbitas de outros satélites de comunicação, observação e navegação, aumentando o risco de novos incidentes. Em termos simples, um único acidente espalhou cacos de metal
em várias faixas do trânsito orbital. O mais assustador é o contexto. Isso aconteceu em uma época em que o céu ainda era relativamente vazio, com bem menos satélites do que temos hoje. Agora, imagina o mesmo tipo de colisão acontecendo em um céu lotado de megaconstelações e satélites comerciais. Um impacto semelhante hoje teria potencial de danificar uma parte muito maior da infraestrutura orbital de uma vez só. A partir daquele choque, a forma como agências espaciais viam o lixo espacial mudou. Monitorar detritos se tornou ainda mais urgente. Manobras de correção de órbita viraram rotina e novos satélites passaram a ser projetados já prevendo esquivas e desorbitação controlada. Mas nada disso resolve o problema das pequenas balas que não aparecem nos radares. E não são só máquinas que correm perigo. Quem vive na Estação Espacial Internacional já sente, na pele e na estrutura metálica, o quão arriscado o entorno da Terra se tornou. Para quem está na superfície, o lixo espacial parece abstrato. Para quem vive na Estação Espacial Internacional, ele é uma ameaça constante. Em vários momentos nos últimos anos, astronautas receberam avisos de que nuvens de detritos estavam passando perto demais. Quando isso acontece, o protocolo é claro. Experimentos são interrompidos, módulos são isolados e todos se dirigem para as cápsulas de retorno como se fossem para um abrigo antibomba suspenso a centenas de quilômetros de altura. Dentro da estação, o silêncio contrasta com a tensão. Os painéis exibem dados de rastreamento, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer. Se um fragmento maior acertar o lugar errado, pode furar módulos, atingir sistemas de suporte de vida ou obrigar uma evacuação emergencial. Os astronautas esperam presos em assentos estreitos, ouvindo apenas o ruído dos equipamentos e o próprio coração. É uma cena que parece saída de um filme de suspense, mas faz parte do manual da vida em órbita. Esses episódios de abrigo e manobras evasivas não são raros. A estação espacial já precisou ajustar a órbita dezenas de vezes para evitar pedaços de lixo espacial que poderiam causar danos graves. Mesmo assim, pequenos impactos já atingiram a estrutura, deixando marcas em janelas, painéis e superfícies externas. São cicatrizes físicas de um ambiente que ficou muito mais agressivo do que o imaginado quando o laboratório orbital foi planejado. Para quem acompanha de perto, cada notícia de desvio é um novo alerta de que o anel de estilhaços ao redor da Terra está se adensando, enquanto astronautas se protegem desse anel invisível de sucata. Aqui embaixo, uma outra corrida acelera a transformação da órbita em um lugar ainda mais lotado. A corrida das megaconstelações. Enquanto a estação espacial desvia de detritos, grandes empresas lançam enxames de satélites de comunicação para formar as chamadas megaconstelações. A promessa é irresistível. Internet rápida e barata em qualquer canto do planeta, do centro urbano mais cheio ao ponto mais isolado no mapa. Cada lançamento é apresentado como avanço tecnológico e vitória da inovação. Mas tudo isso está empilhando ainda mais objetos, exatamente na faixa de órbita mais disputada e vulnerável. Esses satélites ocupam a mesma região em que passam equipamentos essenciais para navegação, monitoramento climático e observação da Terra. Quanto mais satélites são colocados nessa faixa, maior a chance de falhas, encontros arriscados e colisões. Muitos são pequenos, têm vida útil curta e, quando falham, podem se tornar detritos, se não forem desorbitados corretamente. Em termos simples, estamos lotando a rodovia orbital no horário de pico, e qualquer acidente agora pode virar um engavetamento global. Megaconstelações ampliam ainda mais o dano potencial de qualquer evento em cadeia. Se uma síndrome de Kessler atingir uma região cheia de satélites de internet, por exemplo, uma parte enorme da infraestrutura de comunicação global pode ser comprometida em pouco tempo. Não é apenas um equipamento a menos. É uma malha inteira de conexões rompidas, afetando navegação, mercados financeiros, sistemas de emergência e até a agricultura de precisão, que depende de imagens e dados orbitais. De um lado, a corrida por lucro e liderança tecnológica empurra empresas a lançar cada vez mais satélites.
Do outro, cientistas e agências espaciais alertam para o risco crescente de um colapso orbital. Parece o roteiro de uma civilização que constrói uma jaula brilhante ao redor do próprio planeta sem perceber. Mas tudo isso ainda é o cenário. A parte que realmente assusta é imaginar o momento em que essa rede saturada sofre um golpe crítico e o mundo aqui embaixo começa a sentir. Agora imagina que, em meio a esse céu lotado, acontece um novo grande choque em órbita baixa, bem na região onde estão os satélites de comunicação e navegação. Em pouco tempo, uma cascata de impactos gera centenas de novos fragmentos, que começam a atingir outros satélites nas proximidades. Constelações inteiras podem ser danificadas ou destruídas. De repente, aquele anel de estilhaços ao redor da Terra deixa de ser apenas uma ameaça de longo prazo e começa a desligar partes da nossa infraestrutura invisível. Você acorda, destrava o celular e tenta abrir o mapa para ver o caminho até o trabalho. Nada carrega. Você reinicia o modem, mexe no roteador, troca de rede, mas a falha não é local. Em outro lugar da cidade, caixas eletrônicos mostram avisos de indisponibilidade. Transações demoram a ser confirmadas, sistemas bancários começam a oscilar. Aviões em rota são orientados a usar sistemas de navegações alternativos menos precisos. Em alto mar, navios que dependem de posicionamento orbital revisam procedimentos de segurança. Pouco a pouco, a sensação é de que o mundo inteiro está com o sinal ruim ao mesmo tempo. Com a internet, o mundo não desliga. Ele começa a falhar. Rotas mudam, atrasos aumentam, regiões ficam isoladas. No sistema financeiro, o impacto é ainda mais delicado. Bancos usam tempo sincronizado por satélite para validar transações. Sem essa referência, sistemas entram em conflito. O dinheiro não some. O sistema para de concordar sobre quem tem o quê. Com o GPS, acontece algo parecido. O sistema de posicionamento global depende de dezenas de satélites funcionando em sincronia. Quando alguns falham, a precisão não some de uma vez. Ela degrada. Primeiro metros, depois quilômetros, até virar erro. E o problema não é se perder. O problema é achar que você está no lugar certo. E ninguém percebeu o erro. A previsão do tempo, que tanta gente toma como garantida, também perde poder. Sem satélites de observação, meteorologistas ficam com menos informações para rastrear furacões, tempestades severas e frentes frias. A margem de erro aumenta, rotas de evacuação se tornam mais incertas e desastres naturais podem surpreender populações que, antes, seriam avisadas com maior antecedência. O mesmo vale para monitoramento de queimadas, derretimento de gelo e mudanças nos oceanos. A ciência do espaço não é um luxo distante. Ela é parte da engrenagem que protege e organiza a nossa vida aqui embaixo. Só que isso ainda é o cenário leve. O problema começa quando essas falhas locais começam a se somar em escala global. A perda parcial de certas constelações já pode criar apagões digitais regionais, afetando alguns países muito mais do que outros. Regiões dependentes de internet via satélite podem ficar isoladas digitalmente. Sistemas logísticos que usam rastreamento orbital veriam caminhões, navios e trens virarem ícones imóveis em mapas desatualizados. Em poucos dias, esse ruído tecnológico se traduziria em atrasos de mercadorias, problemas de abastecimento e dificuldades de coordenação em situações de emergência. E o detalhe mais perturbador é que, em um cenário de síndrome de Kessler mais avançado, não seria tão simples substituir os satélites perdidos. A órbita baixa pode ficar tão tomada por detritos que qualquer novo lançamento corre alto risco de se tornar apenas mais um alvo do mesmo anel de estilhaços. Isso significa que não estamos falando só de perder o que existe hoje, mas de perder a capacidade de reconstruir essa infraestrutura em um prazo útil. E tudo isso ainda está ligado a outro efeito silencioso e pouco comentado: o que o lixo espacial está fazendo com a própria atmosfera da Terra. Quando um satélite se desintegra ou um detrito espacial reentra na atmosfera, o material não desaparece no nada. Os fragmentos queimam em alta velocidade e liberam partículas metálicas que se espalham em camadas altas do ar. Estudos recentes detectaram metais associados a naves e satélites em regiões altas da atmosfera.
levantando a possibilidade de que essa poeira metálica interfira em processos químicos importantes, incluindo os que envolvem a camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta do Sol. Pense na atmosfera como um laboratório extremamente sensível. Adicionar toneladas de metais artificiais que não estariam ali, naturalmente é algo que a ciência começou a medir e a acompanhar com atenção. Partículas geradas pela queima de detritos podem atuar como núcleos para reações que alteram a formação e a destruição de ozônio, especialmente em regiões já vulneráveis. Não estamos dizendo que o lixo espacial vai abrir um buraco gigantesco na camada de ozônio da noite para o dia, mas existe a preocupação de que ele possa agravar tendências que já exigem monitoramento constante. E aqui entra a parte que quase ninguém menciona quando fala em internet por satélite. A mesma corrida que promete conectar o mundo todo via espaço está adicionando um novo fator de incerteza aos modelos de clima e de radiação que usamos para entender o futuro do planeta. O mais inquietante é que esse processo ainda está no início. A quantidade de satélites e detritos em órbita hoje é pequena se comparada ao que está nos planos para as próximas décadas. Quanto mais objetos lançarmos, mais material vai reentrar e queimar, alimentando essa chuva de partículas metálicas acima da nossa cabeça. Muita coisa ainda precisa ser estudada. Existem dúvidas, margens de erro e hipóteses em teste. Mas quando estamos falando de camada de ozônio, radiação solar e lixo espacial, ignorar essas perguntas não parece uma boa estratégia. E, enquanto pesquisas avançam, uma outra linha vermelha aparece no horizonte, a do ponto de não retorno orbital. Tudo isso acontece antes da parte mais perigosa, o momento em que a órbita começa a se destruir sozinha. Quando falamos em ponto de não retorno na órbita da Terra, não é apenas figura de linguagem. É um limite real. Existe uma densidade crítica em que a quantidade de satélites e detritos em uma região da órbita baixa fica tão alta que, mesmo se parássemos todos os lançamentos, as colisões entre o que já está lá continuariam gerando novos fragmentos. É como um incêndio em uma floresta ressecada. Chega uma hora em que, mesmo sem novas faíscas, o fogo encontra combustível suficiente para seguir sozinho. Para imaginar isso, pense em duas linhas em um gráfico. Uma mostra a quantidade de objetos em órbita, que começou pequena e foi crescendo, especialmente com megaconstelações. A outra mostra a quantidade de colisões e fragmentos gerados. Em determinado ponto, essas duas curvas se cruzam. Passamos a ter mais detritos sendo criados por acidentes do que capacidade de remover lixo espacial. É nesse momento que o sistema entra em um modo quase automático de degradação. A órbita baixa não precisa mais de novos erros humanos para continuar piorando. As consequências são diretas. Em um cenário assim, cada missão de limpeza, cada novo satélite, cada foguete enviado para colocar algo em órbita enfrenta um ambiente extremamente hostil. A probabilidade de ser atingido por detritos de alta velocidade é tão alta que o risco de perder tudo, antes mesmo de funcionar, se torna grande demais. Não se trata apenas de perder constelações existentes, mas de não conseguir mais reconstruí-las com segurança. A porta de saída do planeta ainda existe, mas ela está cercada por um anel de sucata que torna qualquer passagem perigosa. Esse ponto de não retorno não tem data marcada. Ele é a soma de todas as decisões que tomamos agora. Cada satélite lançado sem plano de retirada, cada teste de destruição de equipamento em órbita, cada explosão que gera nuvens de lixo espacial empurra a órbita baixa um pouco mais na direção dessa linha invisível. É por isso que tantos relatórios internacionais insistem em mitigação, limpeza e regras rígidas de desorbitação. Deixar para agir só depois que o problema se torna autossustentado é como começar a pensar em bombeiros quando a floresta já está tomada pelas chamas. Enquanto essa discussão acontece em documentos técnicos e conferências discretas, a maior parte das pessoas segue usando mapas, internet via satélite, previsão do tempo e imagens da Terra como se fossem garantias eternas. Não percebe que tudo isso depende de um equilíbrio orbital delicado, que pode ser rompido em uma geração. Mas apesar desse cenário sombrio, não é verdade que nada esteja sendo feito. Já existe uma corrida silenciosa, tentando evitar que esse futuro se torne inevitável. Apesar de todos esses riscos,
o futuro da órbita da Terra não está completamente entregue ao acaso. Várias agências espaciais e empresas já estão desenvolvendo tecnologias para remover detritos do espaço, como satélites, robôs capazes de capturar sucata com braços mecânicos, redes ou ganchos e empurrar lá para reentrar na atmosfera de forma controlada. Alguns projetos também estudam o uso de lasers em solo ou no espaço para alterar levemente a trajetória de detritos e acelerar a queda de objetos pequenos, reduzindo o tempo de permanência no anel de estilhaços. Além da tecnologia, existem esforços para mudar o comportamento de quem lança satélites. Normas internacionais recomendam que equipamentos em órbita baixa sejam retirados de circulação em poucos anos após o fim da missão, seja por reentrada controlada, seja por envio para órbitas de descarte. Agências espaciais já incorporaram regras mais rígidas de desorbitação. Empresas que operam megaconstelações prometem sistemas automáticos para retirar satélites defeituosos antes que eles virem sucata. Também há discussões sobre acordos internacionais mais fortes, que limitem testes de destruição de satélites em órbita e estabeleçam responsabilidades claras para quem gerar grandes nuvens de detritos. A ideia é simples: se o anel de estilhaços ao redor da Terra é um problema global, ninguém consegue resolver sozinho. A boa notícia é que a tecnologia para começar a limpar já existe em protótipos. A má notícia é que a quantidade de lixo cresce mais rápido do que qualquer esforço atual de remoção. Ainda é claramente uma corrida contra o tempo. Se você chegou até aqui, já percebeu que a síndrome de Kessler não é apenas um conceito distante. Ela toca diretamente na sua rotina, na forma como o mundo moderno funciona, e no sonho coletivo de ver humanos explorando o universo além da órbita baixa da Terra. A pergunta agora é simples e incômoda. Você está disposto a continuar ignorando o que está acontecendo acima de nós? Ou vai passar a olhar para o céu, sabendo que ali existe um risco real, construído pedaço por decisões humanas? Pensa em tudo o que você usa hoje sem nem perceber que depende de satélites. Navegação, comunicação, previsão do tempo, imagens do planeta, parte do sistema financeiro, agricultura, segurança. Se essa infraestrutura começar a falhar de forma irreversível, quem vai estar preparado, ou pelo menos informado, para viver nesse novo cenário? E mais, que tipo de pressão nós, aqui embaixo, podemos fazer para que empresas, governos e agências espaciais levem a sério a limpeza da órbita e a mitigação desse risco antes que seja tarde demais? Se este vídeo fez você enxergar o espaço de outro jeito, aproveita e deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você continua acompanhando esses mistérios sombrios do universo, sempre com base em ciência séria e numa narrativa que não subestima a sua inteligência. E para continuar essa história, assista agora ao vídeo quando o lixo espacial começar a cair. A órbita da Terra já estará em colapso. Nele, eu aprofundo o que acontece quando esses fragmentos finalmente começam a voltar para a atmosfera. E por que isso pode ser o último aviso antes de um colapso orbital completo. Clica lá agora e continua comigo nessa exploração do lado mais perigoso e desconhecido do nosso céu. O céu ainda guarda decisões. Se ele se tornar o nosso muro, o universo não vai sentir falta da humanidade, mas a humanidade vai sentir falta do universo.